Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para mais um encontro. Está aqui ao meu lado o professor Carlos Coruja, do qual fui aluno. É bem assim fui a história. Aluno. Eu era adolescente ainda. É bem assim a história. Eu estudei no colégio estadual. Na outra aula eu vou estar sozinho você, aqui. Você deu aula no colégio estadual também, Vou estar sozinho na próxima aula. Dá aula no colégio estadual? Não, mas eu fiquei um tempinho, ó. Exatamente na época que eu era adolescente. E os outros professores eram Aurélio Barsotti e tal. Mas, Carlos, tem uma pessoa que eu estou desejoso de encontrar aqui, pois terei que conversar seriamente com ela. Tem a ver com um incidente de água e tal. Tem aquele que marcou a primeira aula da tarde. Tem um apelido meio estranho. O Tomatinho, tá. Ó, tá bom. É isso. Pessoal, quer que eu explique ou não? Depois você explica. Então né? tá, aproveitaria meu tempo sozinho. Os temas de hoje, vamos lá. Processo de descolonização da Ásia e colonização espanhola. Descolonização eu fiz muito no cabelo. Aliás, eu não sou o único, né? Aqui, antes de nós começarmos com as questões, descolonização da Ásia e da África. Quais os fatores que contribuíram para que as colônias africanas e asiáticas se tornassem independentes? O enfraquecimento da Europa. As duas guerras mundiais enfraqueceram substancialmente a Grã-Bretanha, a França, a Holanda, a Bélgica, que possuíam impérios coloniais. Mas existiram outros fatores. Os nacionalismos. Havia um nacionalismo voltado para o passado, mas havia um nacionalismo que era filho do Ocidente. Muitos jovens nativos, africanos, asiáticos, iam estudar na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e voltavam impregnados de ideias democráticas, libertárias. Sonhavam com regimes parecidos com aqueles que vigoravam nas metrópoles. Também a influência das ideias socialistas, especialmente do marxismo. Muitos dos jovens que estudavam na Europa, nos Estados Unidos, voltavam sonhando não apenas com a emancipação política, mas também com uma revolução social. A ajuda soviética e norte-americana. Depois da Segunda Guerra, tivemos a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética procuravam cooptar os novos países às suas respectivas esferas de influência. Não devemos esquecer que guerras civis foram alimentadas pela Guerra Fria. Se não, vejamos um exemplo. Angola. Angola era uma colônia de Portugal. Em 1974, a Revolução dos Cravos pôs fim ao salazarismo, um regime autoritário que existia em Portugal. Houve a democratização de Portugal e o novo governo português vai, em 75, retirar as tropas das colônias. Quando os portugueses se retiraram de Angola, existiam 3 movimentos guerrilheiros que lutavam pelo poder. O MPLA, de orientação marxista, liderado por Agostinho Neto, MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, e que era armado, patrocinado, financiado pela União Soviética. Enquanto que a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, liderado este grupo por Jonas Savimbi, recebia ajuda dos Estados Unidos. Infelizmente, a Guerra Civil em Angola foi além da Guerra Fria. Ela começou em 1975 e terminou só em 2002, quando Jonas Savimbi foi morto. Vamos falar aqui, nessa questão que vai aparecer, sobre a independência da Índia. Só lembrando que a Índia era uma colônia da Grã-Bretanha. No começo do século XIX, a Companhia das Índias Orientais, paulatinamente, foi dominando o subcontinente indiano. Usou a velha estratégia, dividir para dominar. Jogou com as rivalidades étnicas, religiosas, culturais dos indianos. Tiveram que enfrentar algumas revoltas. A mais grave é a revolta dos cipaios. Mas conseguiram esmagar aquele que ficou conhecido como o Grande Motim. Em 1885, a elite indiana vai criar um partido, o Partido do Congresso, que vai lutar pela independência da Índia. Mas quando nós falamos da independência da Índia, obviamente devemos destacar a figura de Mohandas Gandhi, ou Mahatma,
a grande alma. Gandhi, filho de uma família tradicional, hinduísta, teve recursos e pôde estudar direito na Inglaterra. Voltando à Índia, conseguiu um emprego em uma empresa que atuava na África do Sul. Foi para a África do Sul e lá sentiu o peso do preconceito. Apesar de formado em direito, de estar bem vestido, ele havia comprado passagem de primeira classe numa viagem de trem, foi tirado da primeira classe e a pontapés jogado na terceira classe. Porque na África do Sul só os brancos podiam viajar na primeira classe. Gandhi percebeu todo o preconceito, toda a segregação que imperava na África do Sul. Voltando à Índia, ele se engajou nas lutas do Partido do Congresso. Mas muito importante, Gandhi vai usar uma estratégia diferente daquelas tradicionalmente usadas nos movimentos pela independência. A arisma é a não violência, a desobediência civil, a não colaboração, o não pagamento de impostos, o boicote aos produtos britânicos. Um exemplo de como Gandhi atuava. O sal era monopólio do governo britânico. Os indianos não podiam colher o sal. Nos arredores de Bombaim existem algumas salinas. Gandhi fez uma marcha de 400 quilômetros em 1932 para simbolicamente os indianos colherem o sal. Houve uma violenta repressão. Porém, aqueles que seguiam Gandhi não reagiram. O que deixou os algozes, os repressores, numa situação bastante difícil. Quando os soldados voltaram para os quartéis, voltaram abatidos. Então, Gandhi vai se transformar no principal opositor dos britânicos na Índia. Vamos então para a questão. Vejam, há uma multidão, o Gandhi está preso, né? E o Lord Wellington está diante de um dilema. O que fazer? Né? O que fazer? O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano. Não há nenhuma alusão, né, Carlos? Não consigo ver nada disso no cartoon. Não tem nenhum texto para dar base para isso. Então, descartamos o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Eu não sei se parece no desenho lá, você quer que eu volte lá? Mas eu não estou vendo ninguém apoiando, batendo palminha e tal. Eu estou vendo aquele senhor preocupado com os demais. E as pessoas ali do cartoon todas se parecem com o próprio... Sim. Com o próprio Gandhi, né? Imagem e semelhança do profeta deles. Pronto. Então descartamos a B também. O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. Era isso que o Gandhi pregava? Você acabou de falar que os soldados voltavam para os quartéis meio que meditabundos e cabisbaixos. Acabrunhados. Porque acabaram batendo em quem não oferecia resistência. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Aí você tem que saber um pouquinho de história, né? A indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Então, bem fácil, né? A indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Só gostaria de completar dizendo o seguinte. A Índia tornou-se independente. Porém, Gandhi, no dia 15 de agosto de 47, quando a Índia se tornou independente, ele estava infeliz. Porque
Anteriormente, o líder da Liga Muçulmana, o Mohamed Ali Jinnah, exigiu a criação de um país só para os muçulmanos. E a Índia vai nascer dividida. Vai ser criada a República da Índia e a República do Paquistão. Só que o território paquistanês vai ter o Paquistão Ocidental e vai ser descontínuo o Paquistão Ocidental. E o antigo Ceilão passou a se chamar Sri Lanka. Seria tranquilo se no Paquistão só vivessem muçulmanos. E se na Índia não vivessem muçulmanos, só hinduístas, budistas. O que acabou acontecendo? Uma região chamada Punjab foi dividida. Os Sikhs que viviam no Punjab, que ficara com o Paquistão, vão se sentir reprimidos e vão tentar entrar na Índia. Enquanto que os muçulmanos que viviam na Índia procuravam entrar no Paquistão. Quer dizer, houve uma guerra civil no Paquistão e houve uma guerra civil na Índia, com milhares de mortos. Em janeiro de 48, um fanático hinduísta, ele matou Gandhi. Então o apóstolo da não violência termina de forma violenta. Vocês vejam que aquela região onde era o Paquistão oriental, hoje é Bangladesh. Da antiga Índia existem hoje 4 países: a República da Índia, o Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Ocorreram conflitos entre Índia e Paquistão. Contudo, hoje, tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. E um conflito entre Índia e Paquistão hoje teria consequências trágicas. Mas, veja bem, você que vai fazer o Enem, descolonização da Ásia, da África, tem aparecido muito mesmo. A África do Sul, quando a gente fala da África do Sul, você obviamente lembra da figura de Nelson Mandela. A África do Sul era uma colônia britânica, tornou-se independente em 48, ficou independente em 1910, mas em 48 o Partido Nacional impôs um regime segregacionista, o apartheid. E, Carlos, de 1948 até 1990, foram otorgadas, foram impostas em torno de 300 leis regulamentando a segregação. Nossa. E alguém pode perguntar, e como esse regime sul-africano se manteve? Vivíamos a época da Guerra Fria, e o principal grupo de oposição ao apartheid era o Congresso Nacional Africano, que era de esquerda. E os Estados Unidos apoiavam o regime segregacionista sul-africano, temendo que, se o Congresso Nacional Africano chegasse ao poder, poderia fazer com que a África do Sul caísse na órbita de influência da União Soviética. Em 63, Nelson Mandela foi preso e ficou 27 anos preso. Com o fim da Guerra Fria, em 90, Mandela foi libertado, e em 94, ele foi eleito presidente da África do Sul. Poderia investigar e fazer com que aqueles que cometeram crimes durante o apartheid fossem punidos, mas ele procurou adotar uma atitude conciliatória, olhando para a frente, buscando construir uma África do Sul multiétnica e democrática. Vamos agora, então, para a próxima questão. Mais uma coisa ouço afirmar, porque muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola, em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade.
carta de Colombo aos reis da Espanha, a Dom Fernando e a Dona Isabel. O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano, está indicada na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Não, porque a Igreja Católica se posicionou contrária à escravização dos índios. E, de uma forma geral, os padres da Companhia de Jesus protegiam os índios diante dos colonizadores que muitas vezes queriam escravizá-los. Promoção das guerras justas para conquistar o território. Não há nenhuma alusão no texto a tais guerras justas. Imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Voltou na história da igreja. Também não, né? A imposição para explorar o trabalho africano. Não há nenhuma alusão ao trabalho africano no texto. Opção pela policultura. De forma alguma. As colônias espanholas e depois o Brasil, colônia portuguesa, eram colônias de exploração. As colônias de povoamento nós tivemos na América do Norte, as colônias inglesas do centro-norte, e que só foram fundadas no século XVII. O texto é uma carta de Colombo, um excerto de uma carta de Colombo aos reis da Espanha, e o texto é de 1503. Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Veja, interesse na ocupação do espaço americano está indicado na fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Uma questão fácil, né? A resposta praticamente, né, Carlos, está no texto. Agora... Para o pessoal que não está te vendo, eu achei que você ia ninar agora. Por quê? Porque você estava pensando na resposta e eu só vi o Mocelinho fazendo assim. Colinhos fechados, pensando, eu falei assim, pronto, agora, agora ele capota. Agora, Carlos, dá uma olhadinha nesse cartaz aqui que é do teu tempo. Claro, os cabelos, inclusive, ali, ó. Love. Ali atrás está o Bill Gates com aquele óculos. Texto do cartaz, amor e não guerra. Foto de jovens em protesto, contra a guerra do Vietnã. Aqui, antes de respondermos... E outra pergunta, antes ou depois? E tem alguns protestos antes e muito mais depois, né? Sim. O Vietnã. O Vietnã foi colônia da França. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve a ocupação japonesa. Surgiu um grupo guerrilheiro que lutou tanto contra os franceses, como também depois contra os japoneses. Mas assim que os japoneses foram expulsos, os franceses voltaram a controlar o Vietnã. Em 1954, os guerrilheiros Viet Minh, liderados por um sujeito chamado Ho Chi Minh, e um estrategista notável, Giap, eles venceram os franceses na Batalha de Dien Bien Phu. Esta batalha, Carlos, foi uma das derrotas mais humilhantes da França, porque Dien Bien Phu era uma base francesa circundada por montanhas. E os franceses não imaginavam que por caminhos que só os nativos conheciam, eles paulatinamente foram levando peças de artilharia e foram montando canhões. Ou seja, aquelas histórias que você vê assim, um monte de agricultores, casa-mata e tal, é bem real. Bem real. E com bicicletas carregando equipamentos para a montagem de canhões. Quando começou a batalha, os franceses vão ser atingidos pela artilharia vietnamita de locais onde eles não imaginavam que seriam atacados pela artilharia. Morreram mais de 4 mil franceses e os franceses reconheceram a derrota e
o Vietnã se tornou independente, só que dividido. Vivíamos a época da Guerra Fria. O norte do Vietnã, com capital em Hanoi, vai ter como líder Ho Chi Minh. E o sul, primeiro o imperador Bao Dai, depois um sujeito chamado Ngo Dinh Diem, com capital em Saigon. Só que o governo do Vietnã do Sul era um governo autoritário, um governo que beneficiava os grandes proprietários rurais, alguns poucos empresários. E esse Dinh Diem, ele era católico num país predominantemente de budistas. Surgiu um grupo de oposição, a Frente de Libertação Nacional. Era formada por liberais, por sociais-democratas e principalmente por comunistas. E a Frente de Libertação Nacional iniciou uma guerra de guerrilhas contra o governo do Vietnã do Sul. Vivíamos a época da Guerra Fria. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ele acreditava na teoria dos dominós, que se caísse o Vietnã do Sul, sob o domínio dos comunistas, cairia o Camboja, o Laos, a Tailândia, a Malásia, sendo um efeito dominó no Sudeste Asiático. Então os norte-americanos vão enviar assessores militares, armamentos e recursos financeiros ao governo do Vietnã do Sul. O presidente John Kennedy continuou com a mesma política do Eisenhower. O presidente seguinte, Lyndon Johnson, foi convencido, Carlos, por um secretário de Estado, chamado Robert McNamara, que 150 mil soldados norte-americanos, em 6 meses, iriam liquidar com os Vietcongs, os comunistas do Vietnã. Pois bem, começaram a desembarcar os soldados norte-americanos no Vietnã em 1965. Portanto, há 50 anos atrás, a intervenção estadunidense no Vietnã. Cuidado, pode aparecer nos vestibulares tradicionais e pode aparecer também na prova do Enem. Só que não havia uma guerra convencional. Eles não sabiam quem eram os Vietcongs. Muitas vezes eles chegavam numa plantação de arroz e viam pacatos camponeses. De repente, um dos pacatos abria um cesto, tirava uma arma e matava alguns soldados estadunidenses. Em relação às meninas também, né? Sim. As pseudo-namoradas lá, né? Muitas vezes, Carlos, um alto oficial se engraçava lá por uma vietnamita. E não sabia que essa vietnamita havia estudado em Moscou, que falava fluentemente inglês e que era, na verdade, uma espiã Vietcong. Às vezes, num restaurante em Saigon, altos funcionários do governo sul-vietnamita, militares, norte-americanos, conversando numa mesa, jantando, só que o garçom era um espião Vietcong. Bom. Resumindo, no início a opinião pública apoiou o envio de tropas. Mas como mais e mais jovens eram convocados para ir à guerra, e mais voltavam para casa na horizontal, dormidinho para sempre, a opinião pública muda de lado. Depois que você falou, deu para imaginar que esse cartaz aqui já foi no meio da guerra, porque o site que está ali está Golden Year 69, você falou que foi 65, então já era... 68, 69, gigantescos protestos já. Tanto é que o Johnson, ele poderia ser candidato à reeleição em 68, a popularidade dele estava tão baixa que ele nem se candidatou à reeleição. E o presidente eleito em 1968 foi o republicano Richard Nixon. Porque os Estados Unidos haviam se metido numa enrascada. A maior potência do mundo, tanto em termos econômicos quanto em termos militares, não podia sair do Vietnã com o rabo entre as pernas. Mais gente podia tentar alguma coisa contra. Em outros lugares, né? Em 68, o grande estrategista norte-vietnamita, o Giap, ele ordenou uma ofensiva, que ficou conhecida como Ofensiva do Tet.
em que os Vietcongs e seus aliados norte-vietnamitas tomaram algumas cidades e chegaram a tomar até a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Vão acabar sendo derrotados, mas o Giap, ele queria ganhar a opinião pública norte-americana. Ele sabia que militarmente eles não tinham como vencer os Estados Unidos, mas eles poderiam, com mais e mais baixas, fazer com que o povo norte-americano exigisse a retirada das tropas. E algo muito importante, foi a última guerra que os Estados Unidos participaram, que a imprensa teve total liberdade. Vários cinegrafistas, fotógrafos, morreram captando imagens da guerra do Vietnã. Gravavam esse sistema de videotape e nos telejornais as pessoas viam imagens reais da guerra. Viam aldeias incendiadas, crianças mortas, soldados estadunidenses drogados. Há uma cena do chefe de polícia de Saigon executando um suposto Vietcong. E o uso do agente laranja, o agente laranja que, não pense nosso aluno, que era um gás alaranjado, né? Na verdade é incolor, é que era armazenado em barris com a tarja laranja, é um herbicida. Tem nada a ver com o napalm? O napalm também eu já vou falar. O agente laranja é um herbicida, um desfolhante, porque a cobertura vegetal favorecia os guerrilheiros que se escondiam nessa cobertura vegetal. E aí eles lançavam esse desfolhante, em seguida fumegavam com querosene e vinham lançando bombas de fósforo, provocando grandes incêndios. Ou então usavam napalm. O napalm é uma gasolina gelatinosa, com pó de alumínio, com ácido naftênico e palmitatos, que ele penetra. E o poder incendiário é gigantesco, né? Há uma foto célebre, as crianças correndo em 72, sendo atingidas pelo napalm. E o agente laranja, hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas acabaram contraindo câncer, né? Outras vão nascer com problemas congênitos, nem 5, nem 10 mil pessoas, em torno de 200 mil pessoas. E dá para se afirmar que os norte-americanos cometeram crimes de guerra lá no Vietnã. Também realizaram grandes bombardeios ao Vietnã do Norte. E o presidente Nixon, finalmente, através de seu secretário de Estado, Henry Kissinger, que negocia com o vietnamita Le Duc Tho em Paris, ordena a retirada das tropas em 73. Em 75, os norte-vietnamitas e seus aliados vietcongs venceram. E o Vietnã reunificou-se sob a égide de um regime socialista. Então, dito tudo isto, fiz um resuminho para vocês aí sobre a Guerra do Vietnã. Agora vamos para a questão. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 60, cuja inovação relacionava-se à contestação da crise econômica europeia que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Não é essa, né? Eu não entendi. Ah, tá bom. A organização partidária da Juventude Comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. Tem nada a ver. A unificação das noções de liberdade social e liberdade individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Vejam a frase aqui. Não faça amor, faça guerra. Não, ao contrário, não faça guerra, faça amor. Quando penso em revolução, quero fazer amor. Então, aqui na frase, claramente, explodir o resto do pessoal. É política e a questão do corpo. Devemos lembrá-los também que foi uma época de uma certa em que o movimento feminista avançou. Você foi polido para não dizer orgia, tá?
Tá bom. A defesa do amor cristão e monogâmico. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. O cristão e monogâmico com 20 pessoas diferentes, um de cada vez é monogâmico, não é? Monogâmico, não. Monogamia, na verdade, há uma defesa da liberdade sexual, né? Com fins à reprodução, que era tomada como solução para os conflitos sociais. Se um aluno assinalou a D, né, é um caso sério, né? Um caso de internação. Né? Realmente corre esse risco. Ó. D é absurda, né? Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Aqui vejam. Na verdade, nós vamos ter um movimento de contraculturas. Não há um reconhecimento da cultura das gerações passadas. Procura-se romper com o passado. Até alguns chegavam a dizer que não era possível acreditar numa pessoa com mais de 40 anos. Uma pessoa com mais de 40 anos, na década de 60, era considerada velha. Eu já estou não confiável, você não, né? Eu imagino. Eu, então, seria a falta de confiança absoluta. Qual será que o nosso aluno está marcando? Já dissemos que não. A B é absurda. Aquilo que a gente fala sempre, Carlos. Não. Tem umas 3 alternativas aqui. Que são para quem está dormindo, né? Para quem realmente... Viajou na maionese e vai marcar qualquer coisa. Não viu aqui o... Aquele que sai... Você fez a prova de história hoje? Ué, a história hoje não era português e matemática? E tem uns que ficam completamente alheios, né? Amor e não guerra. Amor e não guerra. Vários cabelos longos, né? Mulheres participando movimento riponga das manifestações. Então, a unificação das noções de liberdade social e libertação individual, fornecendo um significado político e uso do corpo. Vamos só completar dizendo a vocês que o maio de 68, na França, ele representou um movimento que começou como um movimento estudantil, um movimento contra o formalismo, contra o autoritarismo que graçava nos meios acadêmicos da França, mas o movimento foi se avolumando de tal forma que teve a adesão da classe operária e de amplos setores da população. Havia um clima de descontentamentos, enquanto que nos Estados Unidos eram protestos contra a guerra do Vietnã, mas também existiam protestos em decorrência dos problemas raciais. Já no Brasil, o 68 foi de protestos contra o regime militar. Foi nessa época que o Puma quase saiu voando? Não, o Puma é mais depois, tarde, né? 77? Foi em 81, 80, né? Já no governo do Figueiredo. Aqui foi quando assassinaram o jovem Edson Luiz, tivemos aquelas gigantescas manifestações populares, que resultou no ato institucional número 5 de dezembro de 68, com o endurecimento do regime militar, com o fechamento, inclusive, do Congresso Nacional e o estabelecimento de uma censura férrea à imprensa. Então, por hoje é só. O amigo Carlos vem em seguida. Até daqui a pouco.